Nesta aula vamos ver em detalhes como acontece a fecundação. O que é a fecundação? A fecundação é a união entre um óvulo e um espermatozoide. Quando o espermatozoide entra no óvulo, suas estruturas se fundem, se unem, com a dele, e nesse momento é originado o embrião ou zigoto, que é a primeira célula do bebê. Conforme vocês estão vendo, o ovócito secundário está sendo fecundado, 10 a 19 dias dentro de seu ciclo menstrual. Aqui ocorre a fecundação, vários milhões de espermatozoides se ligam, a essa estrutura, mas apenas um consegue efetivamente fecundar, esse óvulo, com a formação do zigoto, em 24 horas. O zigoto é a primeira célula do novo ser. A partir da formação do zigoto, um processo de divisões celulares começa e é iniciada a formação do embrião ainda na tuba uterina. Nessa fase, o embrião é formado por um pequeno grupo de células e levado ao útero para se implantar, para se fixar no endométrio, processo chamado nidação. Após a nidação, ocorre a formação da placenta, que é uma estrutura que sintetiza os hormônios estrógeno e progesterona, responsáveis pela manutenção da gravidez. Além disso, além de produzir esses hormônios que mantêm a gravidez, a gestação durante 9 meses, a placenta tem outras funções, que é de realizar as trocas de gases respiratórios entre a mãe e o feto. O bebê ele não respira, o bebê em formação, ele não respira como nós, porque ele ainda não tem estruturas pulmonares. A respiração é garantida através da placenta. Ele recebe também os nutrientes da mãe, transporta as excretas do feto para a mãe. Então ocorre também mecanismos de excreção Então ocorre uma troca entre substâncias entre o corpo materno e o corpo do novo ser, que está sendo formado. O embrião formado permanece conectado à placenta através do cordão umbilical e inicia o seu desenvolvimento. Então é assim que o novo ser se mantém no útero durante a gestação. Vamos ver o que acontece na gestação. A gestação da espécie humana dura aproximadamente 40 semanas, cerca de 9 meses. Nesse período, ocorre o desenvolvimento e o crescimento do embrião, que são acompanhados pelo crescimento do útero. Após a nidação do embrião ao útero, que é quando o embrião fixa-se à parede do útero, forma-se a placenta, que produz hormônios que ajudam a manter a gravidez, como a gonadotrofina coriônica humana, que é o HCG. Esse hormônio impede que os ovários liberem mais óvulos e os estimula a produzir estrogênio e progesterona. A presença do HCG pode ser identificada durante os testes para confirmar a gravidez. Então, é como costumam dizer, um dos primeiros sinais de que a mulher pode ter engravidado é de que a menstruação não veio, durante o mês. Uma mulher que tem um ciclo regular, é um indício, de que ela pode ter engravidado caso ela tenha tido relações sexuais sem qualquer uso de contraceptivo, sem usar qualquer anticoncepcional ou contraceptivo. Aqui temos o teste de gravidez, que mostra a presença da gonadotrofina coriônica humana, que é o HCG. O embrião se conecta à placenta pelo cordão umbilical, que transporta oxigênio e nutrientes da mãe para o feto e resíduos, como gás carbônico, do feto para a mãe. No entanto, o sangue da mãe e do feto nunca se misturam. Além da placenta, também se desenvolve o ânio, uma membrana que delimita a cavidade amniótica em torno do corpo do embrião. A cavidade amniótica é preenchida pelo líquido amniótico, dentro do qual o feto irá se desenvolver.
Então, né, o feto ele fica mergulhado, né, naquela bolsa, naquele meio, né, na cavidade amniótica, que é preenchida, né, pelo líquido amniótico. A função da bolsa amniótica é proteger o feto contra choques mecânicos e evitar a perda de água. Então, além da placenta, né, que é a bolsa mais externa, desenvolve-se também o ânio, que é uma membrana que delimita, né, que faz divisória entre a cavidade amniótica em torno do corpo do embrião. Então, né, o feto ele fica, né, mergulhado no líquido amniótico, que tem a função de proteger, né, contra choques, contra impactos, além de evitar a perda de água e dessecar o embrião, né? No segundo mês de gestação, a estrutura corporal do embrião está formada e ele mede aproximadamente 2,5 cm. A partir desse ponto, o embrião é chamado de feto. Então, a partir do segundo mês, o embrião recebe um outro termo, esse é chamado de feto. O próximo estágio é a formação da maior parte dos órgãos internos e das estruturas externas do corpo, que ocorre aproximadamente 3 semanas após a fecundação. Então, né, é um processo muito rápido de divisão celular, né, de desenvolvimento dos órgãos internos, também das estruturas externas do corpo. Nessa época, o embrião se alonga e adquire um formato humano. Logo depois, é desenvolvido o que se tornará o cérebro e a medula espinhal. O coração começa a bombear líquido através dos vasos sanguíneos, por volta do 20º dia. E os primeiros glóbulos vermelhos aparecem no dia seguinte. Os vasos sanguíneos continuam se desenvolvendo no embrião e na placenta. E os órgãos estarão quase todos formados na 10ª semana após a fecundação. Apenas o cérebro e a medula espinhal continuarão se desenvolvendo durante a gestação. Então é impressionante, né, que os órgãos, praticamente todos, quase todos, já estarão formados, né, a partir da 10ª semana após a fecundação. O sistema nervoso ele sofre um processo, né, mais duradouro, mais longo, né, de desenvolvimento. A mulher grávida deve realizar, né, um conjunto de exames e interações médicas chamado pré-natal assim que descobrir que está grávida. O acompanhamento periódico e contínuo da gestante assegura um bom andamento do desenvolvimento gestacional e a mulher será instruída a cuidar da alimentação e a restringir ou cortar certos hábitos para que o bebê se desenvolva tranquilamente. O fumo, por exemplo, né, o uso de cigarros e charutos, etc., pode diminuir a quantidade de oxigênio disponível para o feto e ocasionar desde baixo peso até abortos espontâneos. Tá? Então, durante o pré-natal, será identificada a necessidade de uma cesariana, caso o parto pelo canal vaginal se torne inviável. Nesses casos, o parto pode ser realizado com um corte no abdômen para retirar o bebê, procedimento que é feito por um médico em um hospital. Algumas situações tornam inviável o nascimento através do que chamamos de parto normal. Isso porque ou o corpo da mulher é pouco desenvolvido, né? Ou a pelvis, o canal vaginal não consegue, torna inviável, né, a passagem do bebê, né, por este canal, por ser muito apertado, né? Então, em alguns casos é necessário um procedimento cirúrgico chamado cesariana para se retirar o bebê. Um dos exames indicados para a gestante é o que identifica a toxoplasmose, causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Esse protozoário é encontrado geralmente nas fezes dos gatos, mas porcos e gado também podem hospedar o parasita. Ele também pode estar presente em frutas e legumes mal lavados. Na gestação, o desenvolvimento da doença e a falta de tratamento podem acarretar problemas para o bebê, como surdez, microcefalia, macrocefalia,
retardo mental e alterações motoras graves. Então é um problema, né, que pode comprometer, né, a vida futura, né, do bebê. A maioria das formações ou defeitos congênitos ocorre durante o período de formação dos órgãos, pois o embrião está mais vulnerável aos efeitos dos medicamentos, à radiação e aos vírus. Portanto, a mulher grávida deve sempre contar com monitoramento médico. Inclusive alguns vírus, né, algumas doenças que em situações normais não são consideradas graves, como a rubéola, podem comprometer, né, o desenvolvimento do feto, levando à surdez e a outros problemas, né? Então é muito importante. No segundo mês, o bebê tem braços, pernas, dedinhos nas mãos e nos pés, estruturas da face em formação. No terceiro mês, começam a se desenvolver as cordas vocais. No quarto mês, a mãe começa a sentir o bebê se mexer dentro dela. No quinto, é desenvolvida uma fina camada de cabelos. As unhas dos pés e das mãos começam a crescer e é possível ver os batidos do coração. No sexto mês, os olhos, a audição, os receptores gustativos e olfativos funcionam. No oitavo mês, a maturação do pulmão e o ganho de peso para a autorregulação da temperatura são os pontos que merecem destaque. No nono mês, o bebê já está formado e pronto para vir ao mundo. Assim ele começa a encaixar na bacia, iniciando o processo que terminará com seu nascimento. Quando o bebê nasce, ele possui órgãos prontos para a vida fora do útero, mas o sistema nervoso e os ossos continuam amadurecendo por muito tempo após seu nascimento, né? Até o crescimento efetivo, né, para a fase adulta da criança. Esta ilustração interessante mostra o crescimento fetal de 4 a 40 semanas, né? Então vocês podem perceber, né, que a partir, né, da 12ª semana, o bebê, o novo ser, né, já ganha uma aparência bastante humana, como vocês estão percebendo aqui. Por que o Zika vírus deixa sequelas no feto? Né, alguns anos atrás descobriu-se que o Zika vírus, que é transmitido, né, pelo mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que causa a dengue e a febre chikungunya, ele pode deixar sequelas no feto, inclusive causando a microcefalia. O Zika pertence à mesma família dos vírus da dengue e da febre amarela, provocando uma infecção que gera consequências graves. No entanto, diferentemente dos outros vírus sazonais, ele pode deixar sequelas irreversíveis no feto, caso a mulher grávida o contraia, especialmente quando a gestante é picada no primeiro ou segundo trimestre da gravidez. O Zika pode atingir o cérebro do embrião ou feto. Isso acontece porque o vírus consegue atravessar a placenta e no corpo do embrião ou feto invade sua massa cinzenta, provocando danos neurológicos e microcefalia, condição em que o crânio do bebê não cresce o suficiente. Como consequência, surgem déficits cognitivos, dificuldades para enxergar, descoordenação motora, etc. Ou seja, a microcefalia é um problema que compromete a vida toda do indivíduo. A pessoa vai ter dificuldade de aprendizagem, de coordenação motora, dificuldade para enxergar, dentre outros fatores, né? Dentre outras consequências. Vamos ver agora os dois processos básicos de formação de gêmeos. O que são gêmeos? São dois ou mais irmãos que nascem na mesma gravidez, na mesma gestação, né? De uma mesma gestação. Quando mais de um óvulo é liberado e fertilizado, pode ocorrer a gravidez de mais de um feto, normalmente 2 gêmeos. Uma vez que o material genético em cada óvulo, em cada espermatozoide é ligeiramente diferente, cada óvulo fertilizado será diferente. Os gêmeos resultantes, então, serão fraternos ou bivitelinos, que são dizigóticos, são formados a partir de 2 óvulos que foram produzidos, fecundados e formaram 2 embriões diferentes. Eles crescem em placentas separadas.
quase sempre eles são formados em placentas diferentes, quase sempre, né? Não dividem a bolsa amniótica, não se assemelham muito entre si. Podem ou não ter o mesmo fator sanguíneo e podem ou não ser do mesmo sexo. Então são aqueles gêmeos diferentes um do outro, né? Pode nascer um menino e uma menina, né? Ou mais, né? Podem nascer crianças mais claras, mais loiras, morenas. Eles vão ser diferentes, né? Apesar de serem irmãos. Que eles vão desenvolver-se a partir de óvulos diferentes, de espermatozoides diferentes. Já os gêmeos idênticos ou univitelinos surgem quando um único óvulo fecundado se separa em 2 embriões depois de ter começado a se dividir, né? Uma vez que um óvulo foi fertilizado por um espermatozoide, o material genético nos 2 embriões é o mesmo. Assim, os gêmeos univitelinos ou idênticos são monozigóticos, possuem sempre o mesmo sexo, têm o mesmo genoma e ocupam a mesma placenta. Ou seja, eles são clones, são aqueles gêmeos idênticos, né, um ao outro, né? São realmente idênticos, porque eles têm o mesmo material genético, vamos dizer assim. Uma dúvida a respeito dos irmãos gêmeos univitelinos, considerados idênticos, é a respeito de suas digitais. Embora sejam idênticos em todos os outros aspectos já mencionados, suas impressões digitais são diferentes. Isso ocorre porque, mesmo no pequeno espaço do útero materno, os fetos se movimentam, movendo seus membros e tocando a face interna do útero em momentos de maneiras diferentes, o que causa variações nas digitais de cada um deles. Assim, a formação das digitais é diferente para cada gêmeo. Bem interessante, né? Mesmo sendo gêmeos idênticos, com o mesmo material genético, as digitais são diferentes. Aqui temos então a formação de gêmeos idênticos, né? Um óvulo apenas é fecundado por um espermatozoide que se divide em 2 ou mais vezes, né? Em 2 partes ou mais partes, gerando, né, 2 ou mais indivíduos idênticos que crescem dentro de uma mesma placenta. E aqui temos o processo de formação dos gêmeos fraternos ou bivitelinos, né? São 2 ou mais óvulos que são liberados simultaneamente pelas tubas uterinas, que são fecundados por espermatozoides diferentes. Portanto, irão crescer, né, crianças, se desenvolver, né, crianças que, via de regra, né, a maioria das vezes não compartilham a mesma placenta e que têm materiais genéticos diferentes, portanto, vão ser diferentes, evidentemente, mesmo sendo irmãos. E o que são os gêmeos chifópagos ou siameses? Eles são monozigóticos, são formados a partir do mesmo zigoto. Então, eles iriam gerar gêmeos idênticos, né? Porém, o embrião não chega a se dividir por completo, produzindo gêmeos ligados por uma parte do corpo, desenvolvidos na mesma placenta e com o mesmo saco amniótico. Eles são idênticos, mas não ocorre a divisão completa do disco embrionário, como acontece aqui. Os discos continuam soldados, unidos, né, um ao outro. Não ocorre essa separação completa. Pode também ocorrer um outro tipo de gêmeos chifópagos, quando a união acontece depois, ou seja, são gêmeos idênticos separados, cujas partes semelhantes se unem em alguma fase da gestação, cabeça com cabeça, abdômen com abdômen, nádegas com nádegas, etc. Nesses casos, as separações cirúrgicas alcançam maior sucesso, maior êxito. Então, gêmeos chifópagos, né, eles ocorrem em situações, é claro que não dá para separarem os gêmeos, e eles têm que aprender a conviverem unidos, né, por alguma parte do corpo, por toda a vida. É dramático, né? Fazendo uma busca, né, nas imagens da internet, nós encontramos, né, diferentes fotografias de bebês chifópagos. Observe, né, que eles são unidos por alguma parte do corpo, seja pela cabeça, pelo tronco, pelo abdômen. Observe, né, que são situações bem dramáticas mesmo,
Em alguns casos é impossível separá-los, né? Isso aqui inclusive esse aqui é um dos casos mais antigos, né, de bebês chifópagos. Foi documentado no século XIX. Então, como vocês estão vendo aqui, né, nem sempre a medicina consegue separar os gêmeos, né? Então eles são obrigados a conviverem, a passar a vida juntos, né? Enfim, né? Bom, está terminado assim nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, quando veremos então a respeito dos métodos contraceptivos. Ou seja, são métodos para se evitar uma gravidez ou infecções sexualmente transmissíveis. Até lá!